Boa noite, a graça e a paz. Ótima noite para você que está aqui, ótima noite para você de casa. Abra tua Bíblia comigo. Na carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução sobre a carta de Paulo. E para isso nós vamos ler apenas um versículo. Espero que não seja assim a constante da carta, mas é Romanos 1:1. É tanta coisa boa que o Senhor tem revelado a nós que dá dó de passar correndo por cima de algumas coisas. E nós não temos pressa. Eu ainda tenho vários cultos fúnebres aqui para fazer, então não tenho pressa. Brincadeiras à parte, já estão olhando com o olhar de que se pudesse me matar, tinham me matado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, que nos diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por sua palavra que é viva e eficaz, Senhor, por tua palavra que nos cura, que nos transforma. Senhor, obrigado pela confirmação do teu Espírito Santo em nossos corações, que o Senhor está agindo aqui, Deus. Oh, Senhor, obrigado, Deus, pelo cuidado em cada oração que foi feita aqui com cada irmão, com as nossas crianças, Senhor, com cada um de nós que estamos aqui, cada pedido depositado nessa caixinha de oração, Pai. Cada intento que colocamos crendo que o Senhor entrará com a provisão, Senhor. Muitas vezes pode ser diferente da nossa vontade, mas é a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nessa noite nós clamamos, fala conosco através da tua palavra, como já tem falado, através de todos os atos deste culto, que é um culto dedicado a ti, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos sair daqui diferente do que nós entramos, rompendo em fé, com a mente e com o coração curado diante da tua presença e pela tua palavra, Deus. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para nos moldar. E moldar às vezes é dolorido. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para nos repreender. E a repreensão nem sempre é boa. Que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade, ó Deus, para nos conduzir em novidade de vida, porque queremos ser verdadeiramente novas criaturas. Em nome de Jesus, usa a minha boca, usa os nossos ouvidos e fala conosco. Amém e amém e amém. Meus amados e queridos irmãos, vocês estão bem? Eu quero reforçar alguns recados que foram dados. No sábado, encontro de casais. Você é casado? Namorado? Se é casado e não é namorado, está errado. Tem que estar namorando. Você é casado, você é namorando, você que está buscando em Deus uma nova criatura. Pega essa nova criatura e traz ela para cá junto com você. Para juntos nós aprendermos um pouco mais sobre construir pontes. Nós já falamos, o irmão Luciano, de maneira abençoada, de maneira esplêndida, usado pelo Espírito Santo, falou sobre construirmos laços, que foi no encontro passado. E agora nós vamos falar, através dos laços fortalecidos, sobre construir pontes. Construir pontes, eu não sei se alguém já viu, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas a ponte sempre nos leva de um lugar para outro lugar. E o maior especialista em construir pontes foi Jesus Cristo, aquele que nos tirou do abismo das trevas e nos levou à presença de Deus. Então, em nome de Jesus, meus amados irmãos, nós vamos aprender como construir pontes para a glória de Deus em nosso casamento. É muito importante a tua presença. Ah, mas eu não casei ainda. Mas eu espero que você case um dia, então venha participar conosco. E traga o abençoado ou a abençoada. Se você não contou para o seu pai do loirinho ainda, nem para sua mãe, não venha com ele. Alguém vai entender a direta aí. Amém?
Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, durante a sua estadia de 3 meses na Grécia, escreveu essa carta aos romanos. Possivelmente, ali entre os anos 57 e 58 depois de Cristo. Nem faz tanto tempo assim, né? Ou faz? Faz um pouquinho de tempo, né? Então, possivelmente, dos anos 57 a 58 depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos romanos. Momento em que ele retornava da sua 3ª viagem missionária. Nós vamos fazer uma ambientação da carta para nós entendermos quais eram as dificuldades, quais eram os desafios, quais eram os desejos do coração do apóstolo alinhado ao coração de Deus para aqueles dias. Por isso nós vamos fazer essa primeira ambientação, tá? E Paulo ele se preparava para ir para Jerusalém, levar as ofertas e os donativos que ele tinha arrecadado na sua viagem missionária. E o engraçado é que eu não havia combinado com a Fabi, com o Luciano, sobre falar de missões hoje. E a palavra veio falar para nós sobre missões. Paulo ele saiu em missão pelo mundo, levantando donativos para a igreja que estava em Jerusalém, sendo perseguida. E hoje nós, como igreja de Cristo, temos a responsabilidade de levantarmos donativos para aqueles que estão no campo missionário. Você quer ir para o campo missionário, meu amado irmão? Para a Indonésia, não? Nem para a China? Mas você quer ir para o campo missionário? Começa arrumando a tua cama. Quando a gente dá prioridade para coisas pequenas, Deus nos coloca para fazer coisas grandes. Quando nós compreendemos a nossa parte dentro do nosso lar, o Senhor nos leva a fazer a nossa parte fora do nosso lar. Comece arrumando a tua cama. Modifique o seu dia. Seja intencional em uma vida de adoração. Arrume a tua cama para a glória de Deus. Paulo, retornando dessa viagem missionária, 3ª viagem missionária dele, arrecadou donativos, arrecadou dinheiro para levar para a igreja ali em Jerusalém. Mas era uma viagem muito complicada. Os gentios que não criam em Cristo queriam matar Paulo. Os judeus que não criam em Cristo queriam matar Paulo. E os cristãos que criam em Cristo estavam escondidos por medo de morrer na mão dos gentios e dos judeus. Então se tratava de uma viagem muito perigosa. Mas mesmo assim, Paulo ainda ensinava o evangelho. Algumas pessoas dizem que esta é a carta mais completa que nós temos a respeito do evangelho. Alguns teólogos dizem isso, que é a melhor explanação do plano de Deus para nós. É a melhor explanação do amor de Deus para mim e para você. É a melhor explanação de tudo aquilo que Deus tem preservado e preparado para nós, o povo dele. É onde Paulo nos dá uma identidade através da palavra de Deus. É onde Paulo nos demonstra quem nós somos em Cristo. Onde Paulo nos demonstra o poder e o amor de Cristo. Onde Paulo nos demonstra o poder e o agir de Deus em nossas vidas. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, abre os teus olhos. Abre os teus ouvidos espirituais. Permita que o Espírito Santo fale com você. Permita que você seja tratado. Permita que você seja curado através dessa palavra. Em nome de Jesus. Como é que some tudo aqui, gente? Eu estou com saudade da minha folhinha, vocês não têm noção. Semana passada eu fui trollado. Eu baixei o negócio aqui, chegou no meio da mensagem, estava corrompido o arquivo, eu não conseguia ler. Tive que baixar de novo aqui. Sorte que eu fui hacker. Rapidinho, vocês nem viram, né? Mas eu ainda sinto falta das minhas folhinhas. Mas se eu... Oi? Das 12 folhas. Mas a Michelle não vai mais contar quantas folhas tem. Falei que era você. Falei que eu não ia falar. Meus amados irmãos, nós devemos aprender algo muito importante. Mesmo escrevendo a igreja em Roma, Paulo direciona essa igreja aos romanos, ou seja, a igreja que está em Roma. Essa igreja ela não foi fundada por Paulo. Não se trata de uma carta-resposta, como nós vimos em Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, uma carta de uma igreja que ele fundou e que ele responde alguns princípios doutrinários para alinhar aquela igreja. Não, Paulo não fundou essa igreja, mas ele compreendia que, sendo chamado por Cristo para ser o apóstolo dos gentios, ele tinha uma responsabilidade sobre essa igreja. Então, o Espírito Santo o inspirou a escrever a carta aos romanos, que é tida por muitos de nós como a maior e melhor explanação do evangelho
de Deus. Os destinatários da carta, ou seja, a igreja em Roma era composta por judeus convertidos ao cristianismo e por gentios. E ao decorrer da carta, possivelmente versículo por versículo, domingo a domingo, nós vamos ver que em momentos ele fala com judeus, em momentos ele fala com gentios, mas ele sempre fala com amor, clamando que o Espírito Santo tome conta dessas vidas. E esse é meu clamor. Que enquanto vamos lendo, que enquanto vamos sendo ministrados por esta carta, compreendendo princípios eternos para as nossas vidas, porque o Senhor não nos chamou para pararmos no túmulo. O Senhor nos chamou para a eternidade com Ele. E aquilo que aprendemos aqui, fazemos para a glória de Deus, nós levamos para a eternidade conosco. Então que a tua vida, a minha vida, em nome de Jesus, seja para a glória de Deus. Porque eternamente nós estaremos glorificando a Deus através da nossa existência. E nós vamos encontrar nessa carta 5 desejos de Paulo para a igreja em Roma. 5 dos mais específicos, dos que estão mais fáceis de identificar. Existem mais. Mas nós vamos encontrar 5. Primeiro, ele pede oração da igreja em seu favor. Paulo estava prestes a viajar para Jerusalém, uma viagem perigosa, e ele temia ser morto e saqueado, porque ele tinha consigo também muito dinheiro, que ele estava levando para entregar para a igreja em Jerusalém. Então, ele pede àqueles irmãos, ei, estejam em oração por mim. Por que ele pede isso? Porque como nós já vimos em Tessalonicenses, Paulo compreende o poder que há na oração. Paulo compreende que uma igreja que ora por ele o sustenta. Paulo compreende que uma igreja que ora por ele o livra do mal. Paulo compreende que uma igreja que ora por ele está cuidando dele, física e espiritualmente. Segundo ponto que Paulo vai mostrar para nós nessa carta é demonstrar o seu desejo de visitar a igreja de Roma. Paulo desejou visitar e conhecer aqueles irmãos por algumas vezes, mas isso lhe foi impedido pelo Senhor. Eu e você temos alguns desejos, alguns propósitos no nosso coração que muitas vezes nós não vemos se concretizar. São propósitos bons, são propósitos positivos, mas às vezes estão fora da vontade de Deus. Paulo queria estar com aqueles irmãos para cuidar, para ensinar o evangelho, e não há nada de ruim nisso. Mas não estava de acordo com os propósitos do Senhor. Perceba que às vezes até um bom propósito, fora do propósito de Deus, não se concretiza. Terceiro, Paulo gostaria de demonstrar, ele demonstrava o seu desejo de compartilhar com os crentes em Roma algum dom espiritual. Ele era o apóstolo enviado aos gentios, e ele sentia essa obrigação, compartilhar com eles algum dom espiritual. Em quarto lugar, ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. Paulo queria uma base missionária para os seus projetos evangelísticos. E isso mexeu muito comigo. E aí eu chego aqui, a Fabi sem conversar, sem comentar, vem e fala sobre missões mundiais. Isso é algo que está no coração do nosso Deus. Isso é algo que deve estar no meu coração e no seu coração. Paulo queria fazer de Roma uma base para as missões evangelísticas. Onde é a base da tua missão evangelística? Aonde você tem estruturado o conhecimento e recursos para a partir dali você sair levando a palavra de Deus. E com isso eu não estou querendo te mandar para a Índia, para a China, para onde você não queria ir mais, Tailândia, Indonésia, não estou querendo te mandar para lá. Eu estou querendo te mandar na casa do teu vizinho. Eu quero que você vá compartilhar o evangelho com aquele que está do teu lado. Se o Senhor te chamar para as nações, amém, conte com as minhas orações. Mas começa com o básico, com aqueles que estão perto, com a tua família. Em quinto lugar, Paulo gostaria de fazer uma exposição detalhada do evangelho. A palavra de Deus é o evangelho que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. E nós percebemos em Paulo desejos sinceros de um coração apaixonado por Jesus e por sua obra. Sonda teu coração agora. Você encontra desejos sinceros de um coração apaixonado por Cristo e pela obra dele? Olha para as tuas obras agora. Você encontra nas tuas obras alguém que realmente é apaixonado por Cristo e pela obra dele? Olha para a tua vida.
A tua vida serve propósitos eternos ou desejos egoístas? Precisamos ter a nossa identidade curada e transformada. Precisamos servir propósitos eternos. Você é apaixonado por Jesus e por sua obra? É apaixonado? Quais os planos tem feito para que o Evangelho chegue às outras pessoas? Quais ações tem realizado para que o Evangelho chegue às outras pessoas? Como a tua vida serve a propósitos eternos? Meus amados irmãos, nós precisamos entender um pouco do contexto em que essa carta foi escrita, com o período, autoria, destinatários, mas principalmente que ela não é uma resposta a questões levantadas por aquela igreja. Nós precisamos olhar para esta carta como um tratado teológico. E um tratado teológico inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Um tratado teológico inspirado pelo Espírito Santo de Deus para mudar a minha vida, para mudar a sua vida. Para curar as minhas feridas, para curar as suas feridas. Para transformar a minha mente, para transformar a sua mente. Para resgatar princípios eternos em mim, em você. Para fazer de nós um povo para a glória de Deus. Para fazer de nós um povo que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Um povo que cura enquanto louva. Um povo que é curado enquanto adora. Um povo que deseja, mais do que tudo, a presença de Deus. E levar essa presença às outras pessoas. Mesmo não sendo os destinatários originais dessa carta, as misericórdias do Senhor possibilitaram que ela chegasse até nós. Para nós sermos ensinados, para nós sermos instruídos, para nós sermos alinhados à sã doutrina do Senhor. Meu amado irmão, eu clamo em nome de Jesus, não perca esse privilégio. Não perca esse privilégio. A palavra do Senhor está disponível para mim e para você. Temos várias formas de consultar se o que eu estou te ensinando é real. Temos várias formas de você consultar se aquilo que estamos aprendendo junto aqui condiz com a palavra de Deus. Mas principalmente o Espírito Santo testifica isso no meu coração e no seu coração. Por isso a minha oração esses dias tem sido: Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco, confirma a Tua palavra em nossa mente e em nosso coração, para que nós tenhamos coragem de praticar. Estamos nos tornando excelentes conhecedores da palavra de Deus, mas estamos praticando pouco. Estamos nos tornando bibliotecas ambulantes, com muito conhecimento, mas pouca prática. Precisamos começar a praticar o Evangelho para o qual o Senhor nos chama. Então deixe o seu coração cheio de expectativas. Permita que o Espírito Santo te trate. Deixe o teu coração aberto para você ser limpo, para você ser curado, para você ser restaurado. Pois o Senhor vai nos surpreender através dessa carta. E então o versículo 1 nos diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo. A escrita padrão utilizada no primeiro século preconiza que o autor iniciasse a carta, a missiva, colocando o seu nome. Por isso a carta se inicia com Paulo. Paulo. Mas ele não para ali. Ele dá outras referências sobre quem ele é. Porque Paulo, naquela época, deviam existir muitos. Da mesma forma que se eu falar assim, conhece a Michele? Vai falar, qual delas? A irmã da Daniele. Filha da Sueli. Casada com o Júlio César. Filha do Amado. Mãe do Rafa, da Gabi. Aquela da Floresta. Michele mora na Floresta? Não, trabalha lá na transportadora Floresta. Conhece a Michele? Da mesma forma que muitas vezes nós precisamos dar alguns outros direcionamentos para aquela pessoa ser identificada, Paulo passa a dar mais direcionamentos sobre quem ele é. Ei, irmãos de Roma, não fui eu que fundei essa igreja, mas quem está escrevendo para vocês aqui é o Paulo, o servo de Cristo. E a palavra utilizada por servo, aqui no original, no grego, é doulos, que significa escravo. Alguém comprado por um preço.
Alguém que pertence ao seu Senhor. Alguém que está completamente à disposição do seu Senhor. E Paulo está dizendo aqui, quem escreve essa carta para vocês é Paulo, o escravo de Jesus Cristo. Hoje nós olhamos e não conseguimos dimensionar, infelizmente nós não conseguimos dimensionar o que é ser um escravo. Ah, mas a minha bisavó foi escrava. Eu acho que a minha também foi. Eu não tenho certeza. Fala, meu irmão. Eu não tenho certeza, mas eu acho que também foi. E a gente não consegue dimensionar, está muito longe. Está muito distante. Ah, mas eu visitei o museu ali em Sorocaba que tem resquícios da escravidão. Pô, legal, eu também visitei. Mas está longe da gente entender o que é realmente ser um escravo. Ah, mas eu vi os grilhões que prendiam os escravos. Legal, também vi. Mas eu não usei. Eu não sei o que significa. Eu não vi um irmão meu, alguém que eu amo, passando com um grilhão no pé perto de mim. Eu não vi um escravo realmente passando as humilhações de ser um escravo. E naquela época a coisa ainda era pior, porque um escravo ele não era considerado uma pessoa. Ele era considerado um bem que realizava um serviço. Então, se o dono matasse o seu escravo, nem responder por isso ele ia responder, porque o escravo não era uma pessoa. Consegue entender? Mas ainda está longe da gente compreender o que se trata ser escravo de Cristo. O que se trata ser escravo naquela época. O contexto de Roma, que são os destinatários, a carta para eles era mais tangível. Eles conseguiam entender isso melhor. A declaração ela era um pouco mais perturbadora. Alguns possuíam escravos. Alguns daqueles que estavam ouvindo aquilo possuíam escravos. Outros que estavam ouvindo aquilo eram escravos. E esses irmãos sabiam exatamente sobre o que Paulo estava falando. Escravo não tem vontade própria. Não possui liberdade para fazer o que deseja, o que agrada. Ah, vou sair daqui e vou no McDonald's. Não, não vai. Não vai. Não, vou sair daqui e vou... Não vai. Se você é escravo, você vai fazer o que o seu Senhor determina para você. E Paulo está dizendo para ele que a vida, está dizendo para aqueles irmãos, que a vida dele não faz mais sentido se não for servir a Cristo. Ele foi comprado por alto preço. Ele entende que o sangue de Cristo pagou o preço pela vida dele, por isso ele se tornou escravo da vontade de Cristo. Isso tem faltado para nós, esse entendimento de que nós fomos comprados por alto preço. Da mesma forma que a escravidão está distante de nós, a morte de Cristo está mais distante ainda. Nós não conseguimos entender e compreender o que Cristo fez na cruz. Porque se nós compreendêssemos o que Cristo fez na cruz, nós prontamente estaríamos escravos da vontade de Deus. Prontamente estaríamos dizendo não ao pecado. Prontamente estaríamos dizendo, Senhor, faz em mim verdadeiramente a tua vontade. Não apenas por canções que eu quero entoar no culto, não apenas no momento de louvor, não apenas no momento de adoração, não apenas no momento que eu estou reunido com os meus irmãos, mas no momento que eu estou sozinho, aonde o pecado me pega, aonde o pecado me destrói, no momento em que eu deveria ter autocontrole e não tenho, no momento em que eu deveria correr para o Senhor, mas eu corro para o que me destrói. Se nós entendêssemos o que é o sangue de Cristo derramado na cruz, nós seríamos escravos da vontade dele. E não escravos do pecado. E não escravos da mentira. E não escravos daquilo que desagrada ao Senhor. Se hoje fôssemos escrever uma carta para uma pequena igreja que está começando, longe daqui, lá então tão distante, qual seria a nossa apresentação? Nós iniciaríamos dizendo assim, eu escrevendo a carta, mas se coloca no lugar, Evandro, servo de Cristo. Eu poderia dizer isso sem mentir? Você poderia dizer isso sem mentir? Evandro, escravo da vontade de Jesus Cristo. Fala o teu nome, escravo da vontade de Jesus Cristo. Você poderia escrever verdadeiramente essa carta? Meu sonho é que a sua resposta seja sim. A minha oração é para que a sua resposta seja sim. Porque nós precisamos entender verdadeiramente no que consiste o sangue de Cristo derramado por nós.
Historicamente, Roma, na época de Paulo, existiam aproximadamente 60 milhões de escravos. Cada escravo carregava em volta do seu pescoço uma argola de ferro, soldada, que continha o nome do seu senhor. Escravos esses que não eram considerados pessoas, como eu já falei, mas uma ferramenta viva. Também, a própria lei de Moisés fala que o judeu poderia se vender como escravo. O hebreu poderia se vender como escravo. Escravos normalmente eram povos conquistados. Houve momentos em que o povo de Deus foi escravo. Foi um povo conquistado. Foi um povo que se afastou daquilo que o Senhor tinha para eles, então o Senhor permitiu que eles se tornassem escravos para que eles voltassem o coração a Deus novamente. Muitos de nós temos vivido assim. O Senhor nos permite que nós estejamos escravos do pecado, escravos da mentira, para que o nosso coração se volte verdadeiramente ao Senhor. Então, dependendo do tempo, sim. E ali, naquele momento, muitos dos escravos de gentios estavam se tornando cristãos. Estavam entregando o coração e a mente a Cristo. Então, havia irmãos nossos, como nós dizemos hoje, cristãos, que eram escravos, andando com aquela argola de ferro no pescoço, com o nome do seu Senhor. Precisamos entender qual era a situação em que eles estavam inseridos e quão forte é a declaração de Paulo. Para nós chegarmos ao ponto de um dia dizer: ei, eu sou servo de Deus. Falar com consciência. Falar com entendimento do que estamos falando e não da boca para fora. E não porque é bonito, e não porque isso faz de mim parte da família. Porque para ser parte da família eu preciso ser servo de Deus. Sim. Mas você precisa entender verdadeiramente no que está contido na tua declaração. Quando você diz eu sou servo do Senhor, eu sou escravo da vontade de Deus sobre a minha vida. Paulo então demonstra através da sua declaração que agora ele é um escravo. Ei, vocês, quem vos escreve é um escravo. Paulo, o escravo da vontade do Senhor. Mas ele apresenta um Deus que não é carrasco. Ele apresenta um Deus que não vai bater neles no momento em que eles não realizarem aquilo que o Senhor esperava. Um Deus que vai ficar triste, que vai se decepcionar comigo e com você quando nós escolhemos o pecado, mas não é um Deus que vai pesar a mão sobre nós. Paulo já está apresentando para eles o momento da graça de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos parar de abusar da graça. Hoje se fala muito sobre pessoas abusivas, relacionamentos abusivos. Mas temos crentes abusivos, abusando da graça, abusando do direito de pecar. Você não tem direito de pecar, você tem direito de ter uma nova vida em Cristo. Você tem a obrigação de ter uma nova vida em Cristo. Ai, mas eu sou fraco. Fortaleça-se. Ai, mas eu não consigo. Estamos aqui para caminhar juntos. Sozinho você vai cair mesmo. Ai, mas eu não... Busca em Deus. A resposta não sou eu, a resposta não é você. A resposta é Jesus Cristo. Não tem força, Ele te dá força. O Espírito Santo está sobre você. O Senhor te ungiu e te separou para algo. Para de viver mentira, para de contar mentira. Ah, mas eu nasci assim, eu sou assim. Não, não é. Você se engana assim, não quer dizer que você é assim. Você se conforma com a sua situação, não quer dizer que você é assim. Deus te chamou para uma nova vida, e não para aquela vida desgraçada que você tinha antes. Nova vida em Cristo, escravo da vontade de Deus e não dos seus pecados. E não das mentiras que você conta para você mesmo, querendo afagar o seu ego, querendo afagar o seu pecado. Mentiras! Não consigo, mentira! Não posso, mentira! Você não busca em Deus, se engana, se perturba e não vive para a glória de Deus. Mentiras! Não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não adora, não se relaciona com Deus e quer vencer o pecado. Está mentindo para você. Quantas vezes nós temos falado sobre vida de oração, vida de comunhão, uma vida devocional? Quantas vezes a Ruth pregou, o Osmar pregou, os demais irmãos que vêm fazer abertura têm falado comunhão com Deus, ter no coração a vontade de estar na presença de Deus. Nós escolhemos ser escravo da Netflix, ser escravo do Facebook, do Instagram.
Entenda que a Netflix, o Facebook, o Instagram não são um problema. Mas quando te escravizam, se torna um pecado. Se torna um problema. Use com inteligência e com sabedoria. Já foi falado hoje. Utilize suas redes sociais para a glória de Deus. Nós estamos transmitindo o culto aqui para a glória de Deus. Quem aqui compartilhou o link? Do Facebook, do YouTube? Está vendo? Para a glória de Deus. Por que só ela? O que está acontecendo com vocês? Compartilhem o link, tá? Vou dar um tempo para vocês compartilhar o link. Vou tomar água. Compartilhe o link com alguém que você ama. Entra no seu Facebook, compartilha na sua linha do tempo. Compartilha. Você usa o celular para tanta coisa, por que não pode compartilhar agora? Você de casa que está nos assistindo, compartilha. Amém? Conseguiram? Amado irmão, comece seu dia orando ao Senhor. Peça para Ele, Senhor, desperta em mim a mentalidade de doulos. Desperta em mim a mentalidade de escravo da sua vontade. Que o meu dia sirva a propósitos eternos. Que a minha existência sirva a propósitos eternos. Que o meu coração esteja alinhado ao teu coração. Que a minha vida seja para a tua glória. Que eu me torne um escravo da tua vontade. Porque eu sei que o Senhor não é carrasco. Porque eu sei que a tua vontade é boa. Que a tua vontade é perfeita. Que a tua vontade é agradável. Que a tua vontade é o melhor que tem para mim. E o versículo ainda nos diz o seguinte. Chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolos, do grego, significa enviado. E é estranho a gente pensar que Paulo foi chamado para ser enviado. Né? Chamado para ser enviado. Quando eu li, eu falei, ué. Quando eu estava estudando, eu falei, que estranho. Mas aí o Senhor falou para mim, se eu te envio no primeiro dia que você entregou o seu coração para mim, hoje eu teria perdido toda a igreja do Senhor, porque você era destrutivo. Você não compreendia princípios eternos, você não tinha suas cicatrizes curadas, você não tinha sua mente direcionada pelo Espírito Santo de Deus, você tinha boa vontade, você tinha desejo de servir, mas se eu te envio sem te curar, você faria estrago ao invés de ser bênção. Por isso, Paulo foi chamado para ter a sua identidade curada. Paulo era perseguidor de cristão. Paulo amava a Deus de todo o coração, ao ponto de entender de forma equivocada que o cristianismo era uma maldição e ele queria perseguir todos os cristãos, matar a todos. Mas há um momento em que ele se encontra com o Senhor no caminho de Emaús. E o Senhor cura Damasco, perdão. Emaús é os outros dois. Os dois maloqueiros. Estavam fugindo da vontade de Deus. Damasco. E Deus cura a mentalidade de Paulo. Deus cura a identidade de Paulo. Antes ele era perseguidor de cristãos. Agora ele é um instrumento nas mãos de Deus para levar a palavra do Senhor aos gentios. Perceba que Paulo está sendo aquele através do qual Deus está cumprindo uma promessa feita lá atrás para Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, que através de ti abençoarei todas as nações. Paulo estava indo para as outras nações, levar a palavra de Deus. O que possibilitou chegar a mim e a você, a palavra do Senhor se completando, as engrenagens se encaixando e a glória de Deus sendo distribuída sobre a terra. Chamado para ser apóstolo. O Senhor nos chama, nos transforma, nos cura, nos restaura, nos dá um novo nome, uma nova identidade e nos envia para buscarmos aqueles que precisam ser curados, tratados, restaurados. Mas eu quero nessa noite também conversar com os irmãos algo que temos visto se espalhar grandemente no meio evangélico, que é a denominação apóstolo. Existem alguns requisitos para você ser considerado apóstolo, certo? E eu quero nessa noite
sem querer atacar nenhuma denominação. Se na denominação X, Y tem apóstolo, beleza? Mas vamos trazer para o entendimento que a palavra do Senhor nos traz, para aquilo que a nossa denominação onde nós estamos inseridos ensina, para aquilo que a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos direciona, ok? Para ser apóstolo, você tem que ter sido chamado por Cristo. Vocês foram chamados por Cristo? Então todos estão aptos a ser apóstolos? Não é só isso. Além de ser chamado, tem que ser testemunha do Cristo ressurreto. Quem aqui viu o Cristo ressurreto? Viu não? Não pode ser apóstolo. Nós encontramos diversas passagens que nos trazem esse entendimento. Que o verdadeiro apóstolo é aquele que foi chamado por Deus e viu Cristo ressurreto. Paulo viu Cristo ressurreto. Então, mesmo ele dizendo em 1 aos Coríntios 15:9, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mesmo assim, ele é um apóstolo. Paulo não se considerava digno de ser apóstolo. Lá em Atos, capítulo 26, 15 e 16, nos diz o seguinte: mas ao ser chamado pelo Cristo glorificado, as coisas mudaram. Então perguntei, quem és tu? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu envio para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, Paulo viu Jesus, recebeu uma missão de Cristo. Meu amado irmão, eu e você cremos em Cristo, eu e você sentimos a presença de Cristo, eu e você temos a certeza de que Ele está ouvindo nossas orações, isso é indiscutível, certo? Mas isso não nos torna aptos para sermos apóstolos, ok? Se um dia você for consagrado apóstolo, decline. Amém? Com todo respeito às denominações que têm esse entendimento diferente, ok? Com base nesses versículos, nós entendemos que a sucessão apostólica, que não há sucessão apostólica, e por isso entendemos que existem apóstolos apenas no princípio da igreja cristã. E não menospreze quem se apresenta como apóstolo, não menospreze. Nós somos chamados para sermos irmãos e não para termos títulos, tá? Você não precisa de título para servir. Você não precisa de título para adorar. Você não precisa de título para ser escravo. Você precisa viver em conformidade com a palavra de Deus. E o versículo ainda nos diz, separado para o evangelho de Deus. Como aprendemos nas cartas de Tessalonicenses sobre a separação que o Senhor fez desde antes do nosso nascimento, assim também nós vemos isso na declaração inicial de Paulo. Mesmo que eu tenha andado por caminhos tortuosos, perseguindo aqueles que pregavam as boas novas sobre Cristo, hoje eu entendo que fui separado por Cristo para a glória dele. Hoje eu... 3:0 ou 3:5? Hoje eu entendo que Cristo me chamou para isso. Hoje eu entendo que desde a eternidade o Senhor me preparou para esses dias. Hoje eu entendo que desde a eternidade o Senhor tem colocado propósitos eternos no meu coração, para que a minha vida sirva a esses propósitos. E você, meu amado irmão, também foi separado para isso. Separado para pregar o Evangelho de Deus. Separado para anunciar as boas novas. Separado para ser luz no mundo. Sal da terra. Separado para ser a diferença. E separado de algo é diferente de ser separado para algo. Você é separado do pecado, mas separado para a glória de Deus. Você é separado do erro, mas separado para conviver em harmonia com os seus irmãos. Você é separado das coisas que desagradam ao Senhor,
mas separado para contribuir para que o evangelho do Senhor prospere, para que o evangelho do Senhor seja anunciado nos 4 cantos do mundo. Entenda que você é separado de coisas que te afastam de Deus e separado para coisas que te levam diante de Deus. Separado daquilo que te afasta de Deus, mas separado para aquilo que te aproxima de Deus. Entenda a diferença de como você deve ser e de como você deve ter o teu coração. Enquanto estamos separados de Deus, não podemos ser separados para Deus. Enquanto escolhemos o pecado, não podemos viver para a glória de Deus. Enquanto nos enganamos com uma vida medíocre, não podemos viver para a glória de Deus. Enquanto não nos tornamos escravos da vontade de Deus, não podemos viver para a glória de Deus. Enquanto não permitimos que as nossas feridas sejam curadas, sejam cicatrizadas, não vivemos para a glória de Deus. Enquanto nos escondemos atrás das mentiras e das feridas, não vivemos para a glória de Deus. Ai, mas eu sofri isso, eu também sofri muita coisa, mas o Senhor estava comigo em todos os momentos. Você nunca esteve só. Nunca esteve só. Aquele que te chama nunca te abandonou. Pode ter doído, eu não estou menosprezando a tua dor. Pode ter te ofendido, eu não estou desprezando as ofensas que você recebeu. Pode ter te machucado, eu não estou te desprezando nesse sentido. Mas você não estava só. Se levanta, chega. Não é tempo de ficar remoendo ferida, cutucando casquinha. Não é tempo disso. Para. Viva para a glória de Deus. Viva para princípios eternos. Para de mentir, para de se enganar. Paulo foi totalmente consagrado ao Senhor, ao ponto de falar, o meu evangelho. O evangelho não era mais só do Senhor, já fazia parte de Paulo. O meu sonho é para que nós possamos dizer isso. O evangelho de Cristo é o meu evangelho, porque ali estão as formas que eu vivo, a forma que eu penso. Cada passo meu é guiado por tudo que está escrito ali. O meu coração é doutrinado por princípios eternos. A minha vida é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, por isso é o meu evangelho. Eu tomo posse desse evangelho em nome de Jesus. Eu tomo posse dessa nova vida em Cristo em nome de Jesus. Eu tomo posse do Espírito Santo sobre mim, me restaurando a identidade, curando as minhas feridas, fazendo de mim um escravo de Cristo e não mais um escravo do pecado. Em nome de Jesus. Meu amado irmão, se separe de tudo daquilo que te separa do Senhor. E o termo separado para o evangelho, que nós vemos no versículo, também indica algo muito importante que eu e você devemos prestar atenção. Separado para o evangelho de Deus. Paulo não anunciava o evangelho segundo Paulo. Paulo anunciava o evangelho de Deus. Paulo não anunciava o evangelho segundo Evandro. Paulo anunciava o evangelho de Deus. Eu não posso subir aqui e falar as coisas que eu penso. Eu tenho que falar as doutrinas eternas do Senhor, que primeiro batem em mim quando eu estou sozinho em casa. Primeiro eu apanho da palavra de Deus sozinho em casa. E todo mundo que prega sabe que é assim. Primeiro o Senhor nos dá a surra enquanto estamos só. E depois a gente compartilha com carinho e amor. Porque apanhar sozinho não tem graça. Por isso que a gente caguetava o irmão quando a gente era pequeno. Olha lá, ele fez também. Tá rindo de mim. Vai apanhar todo mundo junto. Porque apanhar sozinho não tem graça. Paulo não era o proprietário do evangelho, mas ele anunciava o evangelho do Senhor. E por isso, meu amado irmão, meu clamor, a minha oração é para que você se dedique em conhecer o evangelho do Senhor. Para que você se dedique em se relacionar com o dono do evangelho. Para que você se dedique em ouvir a voz daquele que inspirou cada palavra desse evangelho, porque ele habita em você. Ele está sobre a tua vida. Então, se dedique a relacionar-se com o Senhor, para que a tua vida atenda a princípios eternos. Para que a tua vida anuncie o evangelho do Senhor. Nós vemos aí, esses dias eu peguei um livro de física na minha mão, e eu não sou muito de física, né, porque tem matemática. E tudo que tem matemática, para mim, tem procedência maligna. Matemática ia bem até eles misturarem com português. Começou a colocar letra no negócio, x, y, b ao quadrado, aí é o inimigo agindo na minha vida, né? Então, Deus abençoe os professores de matemática, mas eu não entendo. E eu vi um livro de física, que estava dizendo que eles estavam na 4ª edição e dizia que algumas colocações foram revisadas, porque eles descobriram outras formas de se entender aquilo.
uma forma já estava difícil. E algumas colocações da primeira edição foram, retificadas, revisadas. Quarta edição, revisada e falando que algumas coisas ali... Qual é a edição da Bíblia revisada que vocês têm aí? Revisada ao ponto de mudar princípios. Perceba que a física, alguns princípios foram mudados, mas a palavra do Senhor é eterna. Nós estamos lendo textos que foram escritos há muito tempo atrás. E eles são eficazes para mim e para você até hoje. Por isso, empenhe-se em conhecer a palavra de Deus. Empenhe-se em viver para a glória de Deus. Conhecer a Deus e a sua vontade não é uma opção, é uma obrigação dos cristãos. Conhecer a Deus e viver a vontade de Deus é nossa obrigação. Precisamos viver para a glória de Deus. Devemos nos esforçar para nos afastar do que nos separa de Deus, mas também sermos intencionais em buscar e conhecer aquilo que nos aproxima de Deus. Uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida onde nós temos tempo a sós com Deus, onde nós somos curados, restaurados, transformados, e o nosso tempo a sós com Deus reflete numa vida de adoração, que vai refletir numa adoração genuína neste lugar. Quando nós nos encontramos, aqui apenas refletimos aquilo que nós ensaiamos na nossa casa. Se você vem para cá sem orar, sua adoração é fria. Sua adoração é mentirosa, não passa do teto. Mas se você tem uma vida de adoração, quando você vem aqui, você está apenas externando a sua vida. E não encenando algo para os irmãos que estão reunidos. O Senhor não te chamou para ser ator. O Senhor te chamou para fazer a diferença. Começa fazendo a diferença no teu quarto de oração. Intencionalidade. Não podemos esquecer, o Evangelho é do Senhor. Meu amado irmão, em nome de Jesus, que dediquemos a nossa vida em conhecer a vontade de Deus, que nos tornemos pessoas apaixonadas por Jesus, por sua obra, ao ponto de nos importarmos em querer realizar a obra do Senhor. Apaixonados ao ponto de levar pessoas perto de Cristo. Que possamos, através de uma vida preocupada em conhecer e viver a vontade de Deus, nos tornarmos escravos da vontade de Deus. Lembrando sempre que o Senhor não é um carrasco, mas um Deus amoroso que cuida de nós, limpa as nossas feridas, nos coloca de pé e restaura a nossa identidade. Que jamais venhamos a nos esquecer que somos chamados por Cristo e para Cristo. E que aquele que nos chama é o mesmo que nos capacita. E que as nossas vidas devem servir propósitos eternos. Que em nome de Jesus, guiados pelo Espírito Santo, possamos ser separados para o Evangelho de Deus, para que o Evangelho de Deus seja conhecido através das nossas vidas. Meu amado irmão, se torne um escravo da vontade de Deus. Meu amado irmão, tenha uma identidade definida para que você possa escrever uma carta para os filhos do Senhor que estão começando a caminhar. Eu, fulano de tal, servo do Deus vivo, servo de Cristo, escrevo estas palavras eternas de um evangelho que faz parte da minha vida, de um evangelho que eu vivo e pratico e por isso eu posso atestar que muda todas as coisas. Que possamos em nome de Jesus ser instrumentos para a glória dele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos as nossas vidas diante do teu altar. Nos cura de toda forma equivocada de vivermos para a tua glória. Nos cura de toda forma equivocada de adoração, nos cura de toda forma equivocada de entendimento da Tua palavra, mas que possamos ser escravos da Tua vontade, Senhor. Escravos do Teu Evangelho, que é perfeito, ó Deus. Da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ó Pai. Nos torna escravos, Senhor, de Ti. Porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Restaura a nossa vida, restaura a nossa mente, o nosso coração. Restaura a nossa identidade, Senhor, nos coloca em pé de novo, para que possamos servir propósitos eternos, ó Deus. Senhor, nos tira da imundície que estamos, Senhor, do pecado, Senhor, nos tira da imundície das nossas feridas não tratadas, ó Senhor, derrama do Teu bálsamo sobre as nossas vidas, nos cura, ó Pai, para servirmos os Teus propósitos, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos. Usa as nossas vidas para a glória do Teu nome. Nos dê entendimento da Tua palavra, Senhor. Que possamos crescer em conhecimento para a glória do Teu nome.
Abençoa cada lar onde essa transmissão está chegando, cada momento que ela for assistida, Pai. Nós entregamos as nossas vidas diante do Teu altar e clamamos. Faz em nós a Tua vontade. Muito obrigado pela semana que tivemos, Senhor. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantas alegrias, quantas vitórias, Senhor. Mas o mais importante, a Tua presença esteve sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, nessa semana que se inicia, que não seja diferente, ó Deus. Que possamos estar escravos de Ti e da Tua vontade. Nos livra do mal, nos livra do pecado, nos livra das nossas mentiras, do nosso engano, do nosso coração enganoso, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos cure e nos restaure, Senhor. Que seja uma semana rompendo em fé para a glória do Teu nome, Senhor. Que possamos viver, Senhor, a plenitude da Tua vontade, Senhor. Que possamos viver imersos, Senhor, no Teu desejo. Que possamos viver imersos, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Não nos deixe estar longe do centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, a tua vida e todo o povo de Deus. Hoje e sempre. Amém e amém. Vamos